Então, a espiritualidade bíblica é necessariamente histórica dentro da dimensão humana e, portanto, consequentemente política. Não estou falando em termos partidários ou institucionais, mas é uma espiritualidade que ganhou corpo, sangue, suor, pé na terra e, sobretudo, a partir da experiência dos empobrecidos, das vítimas de violência, dos injustiçados da história. Então, sim, a espiritualidade do Evangelho é estruturalmente política, sempre apontando para o além, para uma esperança eterna, mas com muito comprometimento com a vida concreta e com o cotidiano das pessoas. A meu ver, é muito claro nos evangelhos que Jesus morreu como um prisioneiro político, como vários companheiros e companheiras meus morreram durante os 21 anos de ditadura. E por que ele morreu como um prisioneiro político? Ele foi preso, torturado, julgado por dois poderes, o romano e o judaico, e condenado à pena de morte na cruz, que era a pena dos romanos. Por duas razões. Por uma acusação religiosa e por uma acusação política. A religiosa é que ele rompeu com o judaísmo esclerosado do Templo de Jerusalém. Por isso ele foi acusado de herege e de blasfemo. E do ponto de vista político, porque ele ousou, no reino de César, que era o Império Romano que dominava a Palestina da sua época, anunciar um outro reino possível que não era o de César, era o de Deus. Essa expressão, reino de Deus, aparece na boca de Jesus 122 vezes nos 4 evangelhos. E a expressão igreja, que nós tanto usamos, aparece apenas 2 vezes e assim mesmo em um único evangelho, que é o de Mateus. Só que a igreja colocou o reino de Deus lá no céu. Quando as pessoas falam em reino de Deus, estão imaginando alguma coisa após a morte. Não, ele tinha que apresentar um outro projeto político civilizatório. Então, defenda a tese que Jesus não veio nem fundar a igreja, nem fundar a religião. Ele veio trazer um novo projeto político civilizatório que ele chamava Reino de Deus e que se baseava em 2 pilares. O primeiro, na relação pessoal, o amor, e na relação social, a partilha dos bens. Todos os indícios dos 4 evangelhos é que Jesus propôs, sim, socializar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Ou seja, Jesus foi contra a acumulação da riqueza, foi contra a propriedade privada que exclui e produz pobreza, marginalidade e miséria. Jesus nunca teve a intenção de derrubar o poder de César para implantar o projeto político civilizatório dele. Não, ele tinha a ideia de minar o projeto de César, iniciando com o povão um novo modelo de sociedade. Então essa foi a grande proposta dele, e por isso eu digo, eu sou socialista, não é porque eu aprendi o marxismo, eu sou socialista por razões de fé. A gente tem falado tanto sobre o poder destrutivo que o fundamentalismo religioso provoca. Não vou chamar religião, a religião capturada pelo fundamentalismo, especialmente no Brasil de hoje, são tantas notícias tristes e às vezes assim, desesperadoras, né, da religião mobilizada para atacar mulheres, meninas, indígenas, quilombolas, terreiros, direitos humanos. Mas acho que a gente tem que respirar fundo e lembrar que eles não dominam isso, não. Esses 3 segmentos, né? O fundamentalismo religioso, o narcotráfico e as milícias. Mas nós temos que enfrentar esse desafio. E eu considero a educação política de suma importância, porque eu estou convencido por vários exemplos que as políticas sociais são muito importantes, mas elas não mudam necessariamente a cabeça do povo. Nós sofremos um avassalador trabalho de deseducação política 24 horas por dia. Essa é a cultura que nós respiramos. Você liga o celular, você liga a televisão, você vê o jornal, escuta o rádio, tudo deseducação política. Se a gente não
fizer a contraofensiva, cada vez mais a gente vai estar falando sozinho. Cuba sempre se preocupou com a educação política. É muito impressionante o nível de conhecimento histórico que cada cubano tem do seu próprio país, de tudo que ocorreu, todas as lutas contra a dominação espanhola, todas as lutas contra a ingerência dos Estados Unidos e o processo revolucionário. Então, apesar das dificuldades, os cubanos são resilientes. Há um fluxo migratório por razões econômicas muito grande nesse momento e não por razões políticas, mas é verdade, o cubano ele tem, inclusive, cunhado um neologismo que eu gosto muito, um senso forte de cubaneidade, ou seja, um orgulho do seu país que nós, infelizmente, aqui no Brasil não temos. Chegar com humildade, chegar com o pé no chão, chegar com escuta ativa e atenta e amorosa, chegar com o exemplo de Jesus Cristo, chegar com o poder do Espírito Santo, eu acredito nisso. O Espírito toca em mim, toca em você, toca nas pessoas. E assim a gente pode sair desse marasmo individualista e voltar a encantar o mundo com projetos coletivos e comunitários, com uma fé engajada e amorosa. Quanta coisa bonita e potente já foi feita e ainda é feita em nome da fé. Acho que a gente tem que reivindicar mais isso. Ah, tem fundamentalismo religioso, mas vocês conhecem o que foi, ou o que são, o que foram, o que são as comunidades eclesiais de base? Já ouviu falar na resistência dos católicos à ditadura civil-militar? Já ouviu falar no gospel norte-americano negro lutando contra a escravidão? Aqui falando só do cristianismo, que é o meu campo. Então, assim, temos que reivindicar o poder amoroso e revolucionário da fé também, que é capaz de encantar e mudar muita coisa em prol da justiça, sem dúvida alguma.